E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu trouxe um amigo também da medicina para a gente falar um pouco sobre como é que funciona a medicina na Unifor, como é que funciona a medicina na UFC. Esse aqui é o Gabriel, meu amigo de infância que faz medicina lá na UFC. Obrigado, Gustavo, por me apresentar. Oi pessoal, tudo bem? Vai ser mais ou menos uma conversa e a gente vai estabelecer aqui uns tópicos principais pra gente conversar. E, Gabriel, é assim, lá na Unifor a gente divide por estratégias, que são as disciplinas, né, que a gente estuda. Então, por exemplo, o módulo do SUS, de postinho de saúde, a gente chama de APS, porque lá desde o primeiro semestre a gente vai para o postinho de saúde, são ações práticas integradas de saúde. E a gente vê essas questões do SUS e tudo mais. Vocês estudam isso no... Sim, a gente tem, na UFC é um pouco diferente. A organização disciplinar ela é feita de duas formas básicas. Nós temos as disciplinas verticais e as longitudinais. As verticais, elas são, como posso dizer, são módulos seguidos uns dos outros, nas quais em cada módulo, que dura mais ou menos um mês e meio, nós vemos apenas um tipo de assunto, basicamente. Então, em um mês, por exemplo, a gente vê patologia, no outro imuno e no próximo a gente vê parasito. Mas, além disso, a gente tem os módulos longitudinais, que são módulos que acontecem ao longo de todo o semestre e que são ABS e DP. ABS é assistência básica à saúde e DP é desenvolvimento pessoal. E aí a gente tem ABS e DP do primeiro ao oitavo semestre. Então, assim, acompanha a gente por muito tempo no ciclo básico e no clínico e aí acaba no internato. No caso, o nosso de desenvolvimento pessoal e profissional é DPP, o módulo que a gente divide em dois, em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. No profissional a gente vê toda a prática médica, sabe? Aferir pressão, fazer o exame físico e tudo mais, anamnese, consulta. E no DPP é aquela questão de ética médica, né? De vocês deve ser sim, né? Desenvolvimento pessoal. Vocês se desenvolvem como médico, como pessoa, né? Centrada, medicina centrada na pessoa, e não no método, né? Clínico centrado na pessoa, e não centrado na doença, como algumas pessoas gostam. Pois é, pessoal, tipo assim, como o Gustavo falou, DP principalmente tem essa questão porque muita gente entra na faculdade, principalmente, às vezes tem a principal referência de médico, às vezes vem de séries, tipo Grey's Anatomy ou House, e você acha que basicamente sua vivência como médico vai ser tratado nessa. Então, assim, na teoria, DP é para ensinar que você não está tratando a doença. Tem ali um ser humano com vivências, com questões próprias, muito características. Então, assim, são módulos relativamente recentes. E quando eu falo com módulo, eu estou falando das disciplinas. Então, assim, são disciplinas muito recentes, que foram colocadas na grade curricular, se eu não me engano, em 2018. Eu posso estar falando errado, mas é só para vocês terem ideia de quão recente é. Então, assim, ainda tem muitas coisas a melhorar, mas a gente vê questão como ética médica, como produzir uma produção científica, por exemplo, dentre outros temas que às vezes não cabem tão bem dentro da grade curricular mais convencional, como medicina do trabalho, às vezes temas de psiquiatria ou neonatal, ficam em DP ou em ABS. É a parte da medicina que o pessoal não olha muito, né? Assim, quando vai entrar na medicina, eu vou exercer ali o papel de médico, tá salvando e tudo mais. Mas em relação a, por exemplo, a anatomia, essas coisas, histologia, vocês também, né? Histologia, desde o primeiro semestre, anatomia e histologia. Nosso é junto, é um laboratório que junta anatomia, radiologia e histologia. De vocês unem essas estruturas assim? O nosso, as ciências básicas, as 4 ciências básicas, né, da medicina, se eu posso dizer assim, seriam anatomia, fisiologia, embriologia e histologia. A gente estuda de uma forma, a gente estuda pelos sistemas. Então, no primeiro semestre, a gente vai ver o sistema locomotor, que vê o sistema muscular, o sistema ósseo, articular, e no sistema locomotor a gente vai estudar, tipo, durante esse mês, toda a parte de anatomia, histologia e êmbrio e fisiologia de locomotor. Então a gente vai ver tipo, meio que tudo ao longo do módulo desse sistema. Depois, quando passa para o próximo, já para de ver locomotor e já vê coisas assim de outro universo. Mais assim. específicas, né? Então acho que é mais ou menos o mesmo sistema, né?
A gente vê, eles tentam juntar a fisiologia com a anatomia, fazer uma coisa assim um pouco mais integrada. Por exemplo, se a gente está vendo a anatomia cardíaca, a gente está vendo a fisiologia cardíaca também, a histologia cardíaca e tudo mais. Eles tentam integrar dessa maneira. Mas a Unifor, não sei se você sabe, mas ela tem o método PBL, que é um método basicamente que o aluno tem uma participação muito ativa. Então você mesmo vai atrás, estuda, pouco o professor interfere ali dando uma aula teórica. Na UFC a gente ainda tem aulas teóricas. Sim, a maior parte do tempo a gente tem aulas teóricas, claro, divididas com aulas práticas nos laboratórios de anatomia, microscopia ou em campo, principalmente quando chega no ciclo clínico. Essa questão do tipo, antes de falar mais específico de um semestre ou de outro, falar que o sistema da UFC é diferente, a gente não segue o PBL. Ou seja, você quando sair do ensino médio e for para a medicina, o baque que você vai sentir maior é por você estar saindo de um local onde tem os coordenadores, onde os professores meio que se preocupam com você e tem esse acompanhamento maior, e vão para um ambiente onde o protagonismo do aluno é muito mais exigido. Então, assim, eu acho que é o primeiro baque. Mas, tipo, você não vai ter que se acostumar com um novo método de ensino, porque é aquela coisa, o professor está no quadro, nas aulas teóricas, dando a aula e todo mundo sentadinho. Não, a gente tem que dar uma adaptada. Se você não gosta de estudar, sinto muito, você vai ter que estudar. Mas é uma coisa que até que vai. Agora, galera, a gente vai falar de uma coisa também que muita gente tem dúvida, que é em relação a turmas e horários. Lá na Unifor, a cada processo seletivo entram 100 alunos e a gente divide esses 100 em turmas de 25, ou seja, em 4 turmas. E o meu horário, assim, pelo menos do primeiro semestre, a gente conseguiu do segundo semestre também, estou dizendo isso porque eu já sei do segundo semestre. A gente tem pelo menos 2 dias livres, assim, à tarde. Então, é integral, a gente passa manhã e tarde lá, das 8 da manhã até as 6 da tarde, mas em alguns dias a gente é liberado ao meio-dia. E aí acaba que fica para estudar, né? Muito dificilmente você consegue fazer uma coisa extra, apesar de dar certo. Mas é assim, que é hora de ir lá na UFC, como é que é? Gustavo, assim, na UFC, acho que é assim como na Unifor e em outras faculdades de medicina, o horário é muito puxado. É um curso integral, então a gente vai ter aulas quase que todos os dias pela manhã e pela tarde, aulas de 8 às 12, aí tem um intervalo do almoço e de 2 às 6, geralmente. E aí, durante a semana, a gente tem, em geral, 2 horários verdes. São os horários que são reservados para a gente descansar. Mas, assim, a gente sabe que tipo, na prática não vai ser para isso. Você usa do jeito que quiser. Então, se for para estudar, geralmente é para estudar. Ou para dormir, você faz o que quiser, você é livre, na teoria. Mas sempre tem muitas atividades extras. E basicamente, esse horário essa questão de ter aula de manhã e você estar ocupado à tarde se mantém praticamente todos os semestres. E em relação à turma, é aula com todo mundo, como é? Sim, como eu tinha falado, o padrão da medicina da UFC não é PBL, mas a partir do terceiro semestre a gente começa a ter a divisão da turma em GTs, são os grupos tutoriais, mas no primeiro e no segundo semestre todos os 80 alunos assistem a aula juntos e são divididos em metades para as aulas práticas. Até porque, enfim, o anfiteatro de anatomia e os laboratórios não suportam tanta gente assim. Então, geralmente, tipo, nesses 2 primeiros semestres, você tem um contato muito maior com a galera que está na sua metade nas práticas, principalmente eu que no meu primeiro semestre foi nessa retomada das aulas presenciais, em 2022. Então, acho que é isso. Na Unifor, eles dividem muita coisa. Tipo, a gente divide uma turma em 25, mas aí dessa turma de 25 a gente divide em 8 para prática profissional, divide em 8 para ir curtinho. É muito bem dividido. 10 na GT, a gente já tem GT desde o primeiro semestre, então é a turma de 25, mas você acaba ali selecionando as outras pessoas e que vai ficar ali para sua. O que é uma coisa boa, porque aí você tem um professor ali te assistindo um pouco. Legal. Eu tive a experiência com o PBL no terceiro semestre. Alguns pontos meio traumatizantes, mas deu para tirar muitas coisas boas também. Mas assim, como eu falei que
no geral, que você vai assistir aula com todo mundo, mas em ABS e em DP, que é a Assistência Básica à Saúde e Desenvolvimento Pessoal, você vai ter o seu grupo dos trabalhos, né? Então, meio que parecido com as coisas da escola, são às vezes tipo, trabalhos sobre, principalmente em DP1, que é no primeiro semestre, trabalhos sobre ética, trabalhos sobre sobre o SUS, pronto, a história do SUS, coisas assim. Então, e uma coisa muito legal que é a ABS1, pelo menos a minha professora era maravilhosa, a gente chegava, tipo, uma semana antes da aula, ela passava uma série de artigos para nós lermos sobre o assunto da aula. E a proposta era que no dia seria uma sala de aula invertida, vamos assim. Então, de acordo com o que a gente leu e com as nossas experiências, nós discutiríamos o que foi estudado. E a professora estaria ali mais para tipo, auxiliar, dar informação adicional, contar uma experiência, então era muito legal. E agora falando, Gabriel, um pouco sobre as provas. Lá na Unifor, o nosso professor ele faz a avaliação dele mesmo, no nosso desempenho em sala de aula. E também nós temos os TCs, que são justamente para a gente avaliar questões da fisiologia, que a gente estuda nos grupos tutoriais, e a gincana, que é para aquela questão de anatomia, radiologia e histologia, que eles colocam lá nos computadores, nas bancadas, algumas peças, algumas figuras que a gente tem que responder conforme a gente estudou no semestre. E na parte do DPP, né, que é o desenvolvimento pessoal profissional, eles vão passando pequenos trabalhinhos ao longo do semestre, e tem o OSC, né, para a parte profissional, que é justamente a gente fazer aquilo ali que a gente aprendeu, por exemplo, uma consulta, a pressão de pressão, sem o auxílio do professor, né, ele não vai estar falando nada, só vai estar ali dando a nota. E lá, como é que funciona no UFC? Cara, no UFC, principalmente no primeiro e no segundo ano, nos módulos, quando a gente começa a estudar os sistemas mais a fundo, funciona assim. A gente tem as provas teóricas, que vão abordar anatomia, histologia, fisiologia e biologia, e tem as provas práticas, que é parecido com as esqueci o nome que eu falo, a gincana, né? Pronto, a gente tem as provas práticas que é muito legal. Eu particularmente gostava muito, e assim, por exemplo, a de anatomia, as peças eram divididas nas bancadas com marcações. Então você recebia a sua folha com a numeração referente a cada marcação e a linha, onde você ia ter que escrever, e você tinha um tempo limitado para olhar, pensar o que era aquilo e escrever. Da mesma maneira, mano. Na histologia também, tinha os microscópios lá na sala, era muito legal. E aí, basicamente, as provas práticas eram assim. Mas já no terceiro semestre, quando a gente, apesar de ter aulas práticas, as provas são todas teóricas, se não me engano. Espero não estar cometendo nenhum erro, mas todas as provas são teóricas, que eu me lembro. Mas, além disso, tem no nosso DP e ABS, como você falou, tem uma série de trabalhos ao longo do semestre que vão compor a nota final, mas geralmente tem um trabalho maior, que dá um trabalho pesa mais, né? que pesa bastante na nota e que, enfim, né, é a experiência mais marcante de DP e ABS do semestre. Mas os professores os professores de cada módulo vão ter a liberdade de, por exemplo, conferir alguma bonificação por trabalho extra ou por formulários. Muitos professores, às vezes, eles fazem pré e pós-testes. E, às vezes, só, da pontuação desses testes que eles fazem para verificar o quanto você aprendeu ao longo da aula, você pode, porventura, ter uma pontuação extra na prova ou na média. Então, e qual é a média lá? A média é 7. A nossa é 6. É 6? Easy. Brincadeira, normalmente a média, porque depois vai apertar o negócio. Depois desse vídeo a Unifor vai mudar, né? E pra gente fechar assim, a gente tem algumas bastante diferenças, mas tem algumas coisas em comum também. Bora falar sobre cursos extras, extensões aí em relação a ligas, em relação a grupos de estudos. Eu acredito que é uma coisa que muitos alunos almejam, né? Se não almejam, se não sabem disso, não têm esse conhecimento antes de entrar na faculdade, certamente quando entra no curso ele tem esse conhecimento. Lá na Unifor, nós temos várias ligas que dividem em várias especialidades, com os processos seletivos que tem os pré-requisitos. Tem gente do S1 que não pode entrar em determinadas ligas, só a partir de semestre e tal. E temos os grupos de estudos também, que são voltados para isso. Temos
também iniciação científica, que é em relação a pesquisa, que inclusive eu vou estar participando como voluntário de iniciação desse semestre, uma coisa legal, me convidaram. E vou trazer para o canal, claro, uma novidade, sempre eu gosto de estar trazendo essas coisas. Mas em relação ao UFC, como é? Vocês também têm livros e cursos extras? Cara, na UFC a gente tem muita atividade extra, porque assim, o pessoal que vai entrar na medicina, ou que almeja, tenha em mente que tem muita coisa além da sala de aula, sabe? Tipo, claro, você tem que estudar, tem que aprender direito, porque você vai ter vidas em suas mãos no futuro. Então se dedique bastante, mas assim, sua formação pessoal e profissional também está muito atrelado com essas coisas que você faz por fora. Então assim, até porque, gente, não dá pra ficar só em sala de aula. A gente não é robô, não vai aguentar todo esse peso. Então assim, tem das oportunidades assim, principais que eu vejo, cara, liga acadêmica, você vai entrar calouro emocionado, vai querer entrar em 1000 ligas acadêmicas ao mesmo tempo. Lá tem os processos seletivos. Sim. Exatamente, a gente tem os processos seletivos. Muito difíceis? Depende muito da liga, porque tem ligas, às vezes, que cobram conteúdos que são mais vistos em outros ciclos, porque assim, acho que a gente comentou brevemente antes, mas basicamente tem 3 grandes ciclos. Tem o ciclo básico, que você vai ver o geralzão, tem o clínico, que geralmente você vai ter mais contato com o paciente no hospital, vai ver mais da doença e de como tratar em si, e o internato, que é a realidade assim, mais meio crua. Então, tem ligas que são mais voltadas para o ciclo clínico, e para quem é do ciclo básico, talvez sinta mais dificuldade, mas assim, as ligas vão fornecer material de estudo. Então assim, se for do seu interesse, cara, vai em frente, estudo, que a experiência é sempre muito boa. Fora da liga, tem os grupos de estudos, que assim, liga é o quê? Ela atua ela tem um tripé básico, que é extensão, ensino e pesquisa. Eu acho que isso até cabe para outro vídeo para o Gustavo no futuro. Mas que é diferente do grupo de estudo. E agora estão incluindo o novo, que é o marketing, né? O marketing tem que ter, né? É a alma do negócio, né? E o grupo de estudo não, ele é mais direcionado para algum assunto. Tipo assim, tem um grupo de estudo em anatomia, em cirurgia, ele vai estudar mais aquilo e não vai estar tão obrigado a fazer outras atividades fora da universidade. Mas fora isso, tem atlética, tem o centro acadêmico. A atlética deve ser. A atlética deve ser a selvagem. A nossa é tenebrosa. A futura campeã do Interciné. Pense. Tópico sensível. Que ilusão, eu tô até com a cor da tenebrosa aqui. Tópico sensível, você é rechaçado nos comentários aí pelos seguidores. E aí, galera, aproveita, tipo, por mais que você não seja de festa, não é só de festa que vive a atlética. A atlética promove eventos esportivos, promove os treinos, então assim, você curte um fute, um vôleizinho, um basquete, cara, mesmo que você não goste e nunca tenha jogado, faz que nem eu e vai, mano. Tipo, é um ótimo jeito de se divertir, de extravasar. Não, isso é um assunto, isso é uma coisa legal. Acho que muita gente quer saber, porque a gente tem um estereótipo de que o estudante de medicina é o CDF, né? É crânio de ferro, né? Pode dizer que é o crânio de ferro, mas eu ia falar outra coisa. Porque só senta e estuda, é a bunda quadrada ali. É verdade isso? A gente tem tempo de fazer outras coisas, Gabriel? Como é assim, a sua vida extra? Você aproveita bastante a universidade? Eu acredito que sim, dá pra aproveitar. Tem muita oportunidade fora e assim... nas periferias, assim, da universidade. Tem muito evento esportivo, tem muita oportunidade de treino, como eu tinha falado, da atlética, tem as ligas acadêmicas atualmente. Não, mas dá tempo de sair com os amigos, né? Dá tempo de viver, né? Fazer uma atividade com uma academia, Claro, não é aquela coisa assim, mais fácil do mundo. E essa coisa, assim, eu acho que tipo, na faculdade de medicina, a moeda mais importante que você vai ter é o tempo. Então assim, aprenda desde cedo a saber o que é importante pra você. Então assim, reserva um tempo pra família, pros amigos, tempo pra cuidar de si. Que, tipo, sem isso, cara, no final você vai estar louco das... É verdade. Eu vou contar. No final, meu amigo. O cara, no final você faz isso. Mas eu não vou mostrar. Isso vai pro making off, Acho que ainda bota um pixel assim na... Agora pausa de volta, né? Peraí, gente, o Gabriel tá falando aí desses negócios de liga, mas é porque ele é presidente de uma das ligas, né? Eu participo de 2 ligas. E falando nisso, gente, assim, ó, calor emocionado, né?
você vai entrar, você vai achar tudo incrível, principalmente quando você entra já com a ideia. Tipo, falando assim, eu nasci para ser pediatra, neurocirurgia, tá na minha vida. Cara, eu não esquento muito com isso. Eu acho que a dica mais importante que eu posso dar, apesar de ter terminado o terceiro semestre agora, é vai de mente aberta. Aproveite todas as oportunidades que der e não tenta abraçar o mundo com as mãos, né? Porque, tipo, a faculdade é puxada e não vai dar pra você entrar em todas as portas que vão estar abertas pra você. E então, conversa com os veteranos, se viu uma liga legal, tenta falar com a galera que já está dentro dela, porque ela vai dar muita oportunidade para você ter um contato fora da universidade, ter acesso a muitas coisas. Mas você está em duas cirúrgicas, né? Eu estou em duas ligas é um viés, de cirurgia. É um viésinho. Quem sabe, né? Quem sabe. Eu estou na liga de transplante hepático, em cirurgia do aparelho digestivo, maravilhosa. E a liga de anatomia e cirurgia, que está no fundo do meu coração. E, inclusive, sigam a gente lá no Instagram. Eu não tô em liga, acabei de fazer o primeiro período, a gente só pôde tentar 2 ligas nesse primeiro semestre. Foi a liga de ortopedia e liga de cardiologia, assim, que eu pelo menos fiquei sabendo, sei que tem outras, assim, mas, enfim. A liga de cardiologia eu tentei, cheguei até a última fase, mas eu não consegui passar no processo final. E a liga de ortopedia eu não tentei, porque ortopedia não me agrada. Mas, tipo, dessa vez, nesse segundo semestre abriram várias ligas, inclusive no primeiro dia de aula já vai ter processo seletivo. E tem algumas que são do meu interesse, eu vou tentar, tem a Licigno, que é de cirurgia e trauma, e a Ligastro também, eu vou estar tentando aí, pra tentar entrar em alguma liga. Espero em Deus que eu consiga entrar em uma, porque é uma das coisas que eu estou priorizando para esse semestre. Mas é legal, o Gabriel aí presida, ele tá, na verdade ele está até me ajudando aí com algumas coisas para esse processo seletivo. E é isso. Gente, a gente decidiu fazer um extra aqui, que é sobre o calouro, como é que tu chama? Calouro emocionado. Emocionado, né? Se você vai entrar ou quer entrar, que materiais você precisa ter? Porque a gente sabe que medicina é emocionado. Eu sou um medicina emocionado. Acho que deu pra vocês perceberem que eu sou um pouco emocionado. Mas assim, na Unifor, a gente precisa sim de jaleco, porque a gente já tem ali o convívio no laboratório desde o primeiro semestre, o laboratório é obrigatório e você está usando o jaleco. Então, o jaleco é uma coisa que você vai ter que ter. No caso, o estetoscópio, o esfigmo, tudo isso eles disponibilizam, mas eu tenho os meus. E sim, lá na Unifor a gente aprende o exame cardiopulmonar no primeiro semestre. Então, a gente faz a ausculta e tudo mais, e vai falar as coisas, né? Um molho vesicular, a gente vem lá nesse Paraná. Então, a gente precisa sim. Se você é um calor emocionado, não vou te julgar se você comprar um estetoscópio nítido. e um esfigmo. E em relação a roupinhas, né, tipo camisetas, lá tem também na Unifor, medicina Unifor. E basicamente eu acho que de material, né, gente? Assim, pra quem ninguém usa caderno, no caso eu comprei um iPad porque eu uso mais para os livros e tudo mais, que é uma coisa bem legal, né? Tem um grupo no Telegram com vários livros digitais, ninguém precisa mais ficar tendo livrão, levando livrão na bolsa. Pode baixar no computador e tudo mais, e que é essencial também, eu acho que um aparelho digital, né, para você fazer seus trabalhos, para você ter contato ali no site da própria universidade e tudo mais. Então, basicamente, eu acho que de material. Pois é, eu acho que, assim, na faculdade de medicina, não muda muito de uma faculdade, de uma instituição para outra, mas se você for para a UFC, no caso, você vai para esse, é recomendado que você tenha um jaleco. Se não, dá para usar jaleco descartável, mas eu não recomendo, porque para que usar jaleco descartável, as tartarugas estão aí. Ok. Tá. Vai entrar esse aí. Você que vai entrar no primeiro semestre, na UFC, é bom que você tenha um jaleco para atividades práticas nos laboratórios, como o de anatomia e o de microscopia. E, além disso, o Gustavo falou sobre comprar um esfigma ou um estetoscópio. Não vai ser obrigado a você utilizar. Até eu terminei o terceiro semestre agora e em nenhum momento foi obrigado. Mas, se você já tiver um ou já quiser comprar para o futuro, é bom, porque é um instrumento que você vai utilizar bastante mais para frente, principalmente do quinto ao oitavo semestre. E essa questão, né, de livro, assim, eu não recomendo comprar livro. Se você quiser ou receber alguma doação, aí fica ao seu critério. Mas é muito mais fácil
ler para um PDF, que às vezes você até consegue uma edição mais atualizada, e não vai ter que, você não vai ter que carregar aqueles trambolhos, né? Porque os livros do ciclo básico são muito grandes, são muito pesados. E fora isso de material... E esse negócio porque de ter vários livros é muito bom no meio digital, porque pelo menos pra mim, ou pra gente lá no Unifó, como é discussão, né, em GT, a gente geralmente tem que ter referências boas. Então, além do Guyton, a gente estuda Bernard Levy, Tortora e outros tipos de livros que vão no mesmo viés pra gente saber se tem um consenso, né? Que muitas vezes alguns autores divergem, apesar de a gente pensa que a medicina é muito estática, mas não tem nada de estático na medicina. Varia tudo de pessoa. Varia de pessoa para pessoa, né? Qualquer diagnóstico. Varia de pessoa para pessoa. Isso é a palavra que você vai. Varia de pessoa para pessoa. Mesma coisa para os livros e autores. É bom você ter sempre maior diversidade e você vai encontrar isso no meio digital e gratuitamente. Pois é. E assim, tem essa questão. O Gustavo falou do tablet, né? Eu, particularmente, usei caderno, mas assim, galera, tipo, use o que tiver mais à mão e o que for mais acessível para você. Tem muita gente que faz flashcards como um método de estudo, pode fazer resumo, e aí fica a seu cargo, né? Tipo, eu acho que experimente e veja o que é que combina melhor com a sua personalidade e que te ajuda melhor a aprender, né? Mas a vestimenta tem que se portar como um profissional da saúde, calça, e as meninas, longo, né? Pelo menos assim. Não sei se pode ir muito curto, não, acho que não. Um vestido vai, mas tipo, muito curto. Calçado fechado, calça comprida. E menino não pode camiseta, nada de regata no hospital. Tanto pela questão que sei lá, acho que é respeito ao paciente e também na questão da higiene também, né? Então, galera, esse foi o vídeo que a gente decidiu trazer para vocês. É legal, né? Porque, embora seja o mesmo curso, né? Tem as diferenças do método tradicional, do método PBL. E é uma coisa que eu às vezes converso com o Gabriel tá no quarto semestre. E ele não viu coisas que eu já vi, assim como eu não vi muitas coisas que ele já viu. E é uma coisa tão legal porque a gente fica conversando, a gente fica se ajudando. Se complementa, né? A gente se complementa. Mas só para vocês terem uma ideia de como é o curso, tanto da Unifor quanto da UFC. Lembrando que a UFC é uma universidade pública, muito renomada, o pessoal almeja muito para a questão de pesquisas e tudo mais, não é? O próprio privilégio em si. E a Unifor é uma universidade particular, então tem tipo, seus vários custos e tudo mais e demandas. Tipo, são dois mundos, né? Basicamente, até tipo pra... Com certeza. Em vários em vários diferentes. Que a gente pode estar abordando aí pra vocês em outros vídeos, mas aí no caso vocês deixem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente vai pensando, uma coisa legal pra gente falar no próximo vídeo, uma dúvida legal. Aí a gente consegue comentar. Mas segue a gente aí no Instagram, eu vou estar deixando o meu Instagram, o Instagram do Gabriel e o Instagram da Liga do Gabriel, eu vou estar deixando aí de brinde aí. Mas obrigado por ter participado. E pessoal, não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho e escreve no comentário se tiver ficado alguma dúvida sobre o UFC ou sobre o Unifor, fala aí. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.